Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. João Leão, voltamos então às questões do PSD. Disse aqui que o contrato de gestão, a TAP nunca apresentou nenhum contrato de gestão. O Estatuto de Gestor Público, no artigo 18º, número 2, diz: o contrato de gestão é celebrado no prazo de 3 meses, contado a partir da data de designação do gestor público entre este, os titulares da função acionista e o membro do Governo, responsável pelo respectivo setor de atividade, sendo nulo o respectivo ato de nomeação quando ultrapassado aquele prazo. Aqui não diz que é a TAP ou uma empresa pública que tem que propor ao Ministério das Finanças e ao Ministério das Infraestruturas. Portanto, perguntava-lhe onde é que foi buscar isso, portanto, já agora, se há alguma lei, qual é o artigo, qual é o número, onde é que foi buscar essa ideia, porque se é verdade que a TAP o podia fazer, também é verdade que o Ministério das Finanças podia e devia ter feito e não o fez. E a consequência era a nulidade. Por isso é que o Dr. João Gameiro sai. Porque alguém que é escolhido para uma função, que arrisca a ver as suas decisões que ele tomou invalidadas pela ausência do contrato de gestão, claro que ficou com receio. Claro que ficou com receio. Espanta-me a sua passividade relativamente a um receio legítimo de outra pessoa. Também sobre os empréstimos do Brasil, perguntava-lhe já agora se a Direção-Geral do Tesouro e Finanças também lhe dava informações ou não sobre as necessidades que o Brasil ia tendo, a operação no Brasil, e mais, se ao abrigo da lei das SGPS, a Lei 495/88, que estabelece que os financiamentos entre grupos de sociedades ou sociedades em relação de domínio têm restrições nos empréstimos que podem ser feitos entre sociedades ao abrigo deste diploma, e mais, que se uma sociedade deixar de estar numa relação de grupo, e para isso basta que a sociedade dominante tenha menos do que 10%, esses financiamentos são proibidos. Se confirma isto ou não, se isto foi analisado, gostava de saber, porque julgo que é importante, uma questão de legalidade. Sobre os fundos Airbus, não lhe vou fazer muitas perguntas sobre isto, mas era para mim importante perceber uma coisa, porque disse que não sabia muito sobre o tema, ouviu dizer, leu nas notícias, portanto, se ouviu dizer, não é um esclarecimento relevante para aqui. Para nós é relevante, julgo eu, e corrijam-me se eu estiver enganado, só é relevante se tiver a certeza porque sabe do assunto. E, portanto, também era para mim importante perceber o que é que realmente sabe ou não. Portanto, sabe do assunto, não sabe do assunto, e se não sabe, portanto, aquilo que aqui disse foi porque ouviu dizer ou leu nas notícias. Para mim era importante também perceber isso. Depois, sobre Humberto Pedrosa, fazer aqui um esclarecimento, que é, nós não fizemos uma acusação, nós fizemos uma pergunta que não nos conseguiu responder. O que estes documentos que chegaram por estes dias dizem é, as sócias, se me permitir, Sr. Presidente, eu vou ler, portanto, vamos então parar o tempo para ler o certo. Porque eu julgo que é relevante. As sócias HP, GB, DGN e Global Azul Air tomam as seguintes deliberações. Ponto 1. Aprovar o reembolso em espécie à HP-GB de prestações suplementares de 11,9 milhões de euros, sensivelmente, feitas ao abrigo do artigo 6º, número 1, alineado dos Estatutos da Sociedade através da transmissão à HP-GB de prestações acessórias, realizadas pela Atlantic Gateway, a favor da TAP SGPS, também no valor nominal de cerca de 11,9 milhões de euros. Ponto 2. E último, são atribuídos 22% do capital social mais prestações acessórias realizadas a favor da TAP, SGPS, de que a AG é titular pelo valor nominal de 157.103.538 euros. É isto que está neste documento que nós recebemos. E, portanto, interessa-nos, agora talvez retomava, interessa-nos perceber se houve ou não pagamento. Portanto, nós não sabemos se houve ou não, só queremos o esclarecimento e, portanto, se não estiverem em condições de o dar, posso anunciar que o PSD fará, obviamente, aquilo que lhe compete, que é pedir esclarecimentos à TAP, a Humberto Pedrosa e ao Ministério das Finanças, para explicar, então, o contexto desta expressão que consta destes documentos que recebemos, para que isto fique cabalmente esclarecido. Também, se era imposição de Bruxelas ou não privatizar a TAP, se isso era uma condição que Bruxelas impôs formal ou informalmente, e perguntar também se, aqui há pouco fez uma insinuação se nós sabíamos o que era um processo negocial, mas depois também disse que quem negociou os 55 milhões foi o escritório de advogados da Vieira de Almeida, foi os escritórios que trataram da negociação. Como?
representar, mas foram às reuniões e tal, e o senhor não esteve nessas, pelo que eu percebi, não esteve nessas reuniões. E eu pergunto-lhe como é que é possível o Estado negociar através de advogados com os investidores privados, sem olhar olhos nos olhos com os privados, em nenhum momento relevante olhou olhos nos olhos. Como é que isto é possível? Eu gostava que me explicasse se isto é defender os interesses do Estado. E, para terminar, Sr. Presidente, eu percebo as insinuações que faz sobre os capitais próprios da TAP a partir de 2015 para a frente, que se agravaram com a pandemia, como todas as companhias. Gostava também já agora que me explicasse como é que a CP, por exemplo, em 2020 e 2021 tem capitais próprios negativos de 1.900 milhões de euros e o senhor podia fazer alguma coisa e nessa altura pouco ou nada fez para resolver esse problema. Onde é que está a sua indignação nisso? Obrigado. Dr. João Leão. Tem que ligar o microfone. Vou procurar responder a todas com o maior rigor e o melhor que puder, não é? O Estatuto de Gestor Público e os contratos de gestão, ou seja, todas as empresas públicas, quando queriam ver os seus contratos de gestão, submetiam essa proposta às tutelas. Finanças, tutela setorial. Se for ver, há uma portaria sobre os contratos de gestão que está lá claro que uma portaria que diz como é que devem ser preparados os contratos de gestão, em que diz quais é que são os indicadores, quais é que indicadores sobre a prestação de serviço público, indicadores financeiros, sobre a preocupação de ouvir os clientes, os trabalhadores. Toda essa portaria está e diz também claramente que as empresas devem submeter à tutela financeira e setorial a proposta de contratos de gestão. Portanto, está lá plasmado e as empresas faziam, quando queriam ver aprovados os contratos de gestão, essa proposta. A questão da manutenção no Brasil. A questão da manutenção no Brasil, e eu não sei se era essa a sua questão, até 2020 a TAP era uma empresa privada, portanto não havia verbas do Orçamento de Estado que fossem diretamente para a manutenção no Brasil. Depois, a partir de 2020, as verbas e repara, havia a questão da manutenção do Brasil, deixe-me situar, era uma empresa que já estava também numa situação de falência técnica e que o Estado português queria vender essa empresa ou extinguir essa empresa, porque estava a dar prejuízos constantemente. Mas a lei do Brasil impõe um conjunto de condições a como é que isso se faz. E essas condições, que são diferentes tipicamente das leis que se vigoram na Europa, impõem responsabilidades que vão para além da Manutenção Brasil. Portanto, se a Manutenção Brasil tinha responsabilidades perante terceiros que tinha que responder, a lei no Brasil, pelo menos foi essa a avaliação, porque como calcula, era algo que nos custava-nos bastante no âmbito em 2020 e 2021 e no âmbito do plano de estruturação, o processo da manutenção Brasil, porque eram verbas significativas que tinham que ser suportadas numa empresa que o Estado queria extinguir o mais possível ou vendê-la o mais depressamente possível. Portanto, era algo que nos deixava bastante desconfortáveis. Então, tentámos fazer o mais rapidamente possível a alienação ou fechar a tal empresa. Mas a lei no Brasil era bastante exigente e, portanto, todas as responsabilidades na altura, e eu lembro nas reuniões que tive com o grupo que acompanhava o processo de restauração da TAP, porque participei nessas reuniões, questionei várias vezes porque é que tínhamos que fazer essas transferências e porque é que nós tínhamos que suportar até verbas para conseguir fechar a empresa, e era porque foi-nos aconselhamento jurídico e pessoas com conhecimento aprofundado e depois de uma análise muito rigorosa, de que a TAP SA se teria chamado a responder por causa da Manutenção Brasil, apesar da Manutenção Brasil não pertencer à TAP SA, pertencer à TAP SGPS e ser uma empresa, uma sociedade anónima, que o problema é que, de acordo com a lei Brasil, a própria TAP SA seria chamada a responder perante responsabilidades da Manutenção Brasil. E, portanto, nesse montante foi transferido para a Manutenção Brasil via TAP, ou seja, o Ministério das Finanças e a DGTF faziam empréstimos ou capitalização diretamente à TAP SA
e só por via da TAP FSA era discriminado os valores, os montantes, portanto, havia um trabalho, pode não ter parecido para fora, mas era um trabalho exigente que o Ministério das Finanças fazia, de assegurar qual era o levantamento das necessidades de liquidez e para que era, e um trabalho rigoroso, que é sempre difícil, sobretudo no contexto de pandemia. Fazíamos todos os meses esse trabalho a perceber para onde é que iam os valores, e claro que nós queríamos extinguir ou vender a Alimentação Brasil o mais depressa possível, foi uma das grandes prioridades do programa de estruturação e do grupo de trabalho, que nas preocupações que fomos transmitindo à TAP para assegurar que isso fosse feito o mais rapidamente possível. E sempre em colaboração com o Ministério das Infraestruturas, que nós tínhamos o mesmo entendimento sobre o que era possível, necessário fazer nesse âmbito. Em relação à questão dos fundos Airbus, como calcula, como já repeti, não sabia nada sobre os fundos Airbus que terão sido decididos em 2015, no âmbito de um governo diferente, não era do conhecimento público, não soube nada sobre os fundos Airbus. Da minha leitura que conheço da TAP, e conheço do que é uma empresa como a TAP e como é que é o processo de aquisição de aviões, com os contratos de leasing associados, as relações, só nesse contexto e da leitura que conheço e da experiência que tenho com o Ministério das Finanças, a minha leitura que faço é que, a ser verdade o que é dito, e eu não sei se não posso confirmar se os contornos são todos esses, pode haver dimensões dos contornos que não são apenas isto, ou seja, eu não posso confirmar que há ali uma dimensão em que parece-me que são lesados os interesses legítimos da TAP SA, porque aquela verba pertencia, para todos os efeitos, à TAP SA e não ao acionista privado. Se o contrato é feito com a TAP SA, qualquer benefício ou desconto associado a esse contrato deve pertencer à TAP SA. E, portanto, parece uma apropriação ilegítima, a ser verdade, eu não queria estar aqui a fazer acusações, que pode haver dimensões que me estão a escapar, mas a ser verdade seria uma apropriação legítima por parte do investidor privado de uma verba que pertence a uma empresa pública que não é exclusivamente dele. E, portanto, nesse sentido, não haveria enquadramento legal para tal. E parece-me altamente ilegítimo uma operação desse género, mas não posso garantir que não haja outras dimensões que relativizem o que estou aqui a referir. Não é? Relativamente à questão do investidor Humberto Pedrosa, sempre tivemos uma relação cordial e ele teve uma grande colaboração com o Estado português neste processo, fez um esforço de compromisso da parte dele. A única referência que me lembro foi de que, por questões meramente tinha a ver com questões de natureza das regras públicas, que ele abdicava de tudo e ficava apenas com €1 da operação, ou seja, ele abdicou, prescindiu de tudo. Portanto, o Humberto Pedrosa prescindiu de tudo, foi na altura. Agora, o Estado português, no âmbito do processo de aquisição da TAP, o que teve foi, do controle da TAP, o que suportou foram 55 milhões de euros. Agora, como referi há bocado, havia na saída a posição dos dois investidores principais, do David Neilman e o Sr. Humberto Pedrosa, os dois investidores principais, era feita através de uma holding que era a TAP SGP, Atlantic Gateway. A Atlantic Gateway teve que, nesse contexto da saída do David Neilman, teve que ser desfeita. E teve que haver uma outra empresa, que era uma empresa do investidor Humberto Pedrosa, que teve que assumir a posição que ainda ficou do investidor privado, porque o Estado não ficou com os 100%, ficou com 72,5%, teve que ficar com a outra parte e teve que reafetar essas posições à empresa do Sr. David Neilman, porque a empresa conjunta dele teve que reafetar à empresa do Sr. Humberto Pedrosa, porque a empresa conjunta entre os dois desapareceu. E aí teve que haver reafetações entre eles, que não dizem respeito ao Estado, que não têm que conhecer em pormenor, porque eram questões entre acionistas privados que não me dizem respeito. O que eu tenho conhecimento são destes 55 milhões de euros que o Estado suportou e que, de forma transparente, desde há 3 anos, estão num decreto-lei. Não é novidade nenhuma desta Comissão de Inquérito das últimas semanas. Está lá o valor, posso repetir, o valor está lá, o número 1 do decreto-lei diz que fica o Estado autorizado, através da DGTF,
pelo montante, a adquirir através da GTF, pelo montante de 55 milhões, as participações, e diz para que efeito, porque são estas dimensões que referi, os direitos económicos, as prestações acessórias, e depois também diz que também é dito no próprio decreto-lei que o acionista privado abdica de toda a litigância associada a este acordo. Portanto, está lá tudo de forma transparente e clara desde o primeiro momento, e nunca durante estes 3 anos fomos questionados sobre aquele valor. Portanto, desde 2020 a 2023, não me lembro de nenhum dos principais questões dos principais partidos sobre essa questão dos 55 milhões de euros, que está lá desde de forma transparente e clara, como sempre quisemos que fosse. Em relação à questão exatamente, da questão, porque essa é uma questão importante, porque era de facto, e eu recordo-me, porque ao contrário do entendimento que possa ter, eu tive um envolvimento muito de perto com a negociação do plano de reestruturação, e eu lembro-me que de várias discussões, não só com a Comissão Europeia, mas também com o Secretário de Estado do Tesouro, na altura, o meu Secretário de Estado do Tesouro, e ele teve uma dedicação ainda mais, ocupou-lhe muito do seu tempo enquanto Secretário de Estado o processo de reestruturação da TAP, que a Comissão Europeia via com bons olhos e gostaria que a privatização tivesse sido um acordo, tivesse um plano de reestruturação. Nós sempre dissemos que não seria bom para o Estado português se houvesse uma obrigação de privatização. Não seria bom por várias razões. Por um lado, porque queríamos estudar um modelo em que o faríamos. Em segundo lugar, seríamos obrigados a privatizar com um deadline, que é sempre mau para quem quer negociar um bom valor em nome do interesse do Estado português. E, portanto, fomos sempre exigentes e rigorosos na negociação com a Comissão Europeia. Sempre fomos claros que não queríamos nenhum deadline sobre uma privatização e que isso não era ideal para o Estado português, para conseguir boas condições e para poder estudar um modelo de privatização que mais adequado fosse aos interesses do país e do Estado. Portanto, um modelo de privatização que tivesse uma dimensão que assegurasse o papel que a TAP neste momento tem para a economia portuguesa e, portanto, teria que ser estudado um modelo de privatização que o assegurasse e não queríamos nenhumas imposições à partida no plano de reestruturação. Mas recordo-me que a Comissão Europeia tentou e gostaria que o plano de reestruturação tivesse uma cláusula em que obrigaria à privatização da TAP. A negociação do Estado, a questão da negociação do Estado. Havia uma sociedade de delegados que nos representava, que nos aconselhava, que nos transmitia a posição da outra parte, do acionista privado. Nem eu, e penso que também no caso do Sr. Ministro das Infraestruturas, nem penso que nem ao nível do Governo temos contactos diretos com o acionista privado, até porque nem sequer estava em Portugal e sempre nos pareceu aconselhado que esses contactos e essa negociação fosse intermediada por uma sociedade de delegados, mas não vamos escamotear. Foi uma negociação em que o Governo teve ouvido e que foi o Governo que decidiu, pôs balizas e que terminou na última instância qual era o valor que teria disposto a aceitar. Portanto, o Governo negociou mediado por uma sociedade de advogados. Isso não há nenhuma dúvida. O Governo não aceitou, dê-me leve o que lhe vinha. Vieram muitas indicações do que é que a outra parte privada queria. Durante semanas, e apesar de termos a TAP em situação de emergência, fomos determinados nessa negociação e pusemos balizas muito claras que o valor tinha que ser um valor muito inferior ao que era pretendido e conseguimos, com sucesso, uma negociação que foi razoável, foi possível a conseguir na altura. E que, a nosso entender, compensou largamente a alternativa, ou seja, os riscos e os custos potenciais de uma alternativa. A TAP, capitais próprios negativos, o que eu queria deixar muito claro era, eu percebo que também foi num contexto muito diferente, mas a minha leitura depois deste processo, e também estou a fazer depois de um conhecimento profundo sobre o programa de reestruturação e das necessidades de capital da TAP, é que em 2015, a capitalização que foi feita à TAP, se cá foi por ter havido pouco tempo, deixou a TAP numa situação muito pouco capitalizada e muito vulnerável. Os capitais próprios da TAP eram ligeiramente positivos, mas tinham associados um empréstimo à TAP SGPS, que não era recuperável,
de 900 milhões de euros. No fundo, a TAP SA faltava-lhe à partida, na capitalização, mais de 1.000 a 1.500 milhões, diria um valor mais próximo de 1.500 milhões de euros de capital para ser uma empresa a funcionar normalmente, para poder ser uma empresa que funcionava com regularidade, de forma estável, sem problemas, como as outras companhias aéreas europeias. Isso explica porque é que, chegando a 2019 e a 2020, duas coisas. Porque é que a TAP é logo classificada como uma empresa em dificuldades pela Comissão Europeia, foi logo colocada de parte em relação às outras companhias aéreas, e explica porque é que os acionistas privados nem mostraram, nem no início, quando se pensava que os valores não podiam ser não tão elevados, não mostraram qualquer interesse no envolvimento da TAP e na capitalização da TAP. Os acionistas privados tinham consciência que a TAP tinha capitais próprios muito negativas, que era um buraco naquela altura, que não queriam estar a expor-se à TAP. E isso foi um problema à partida, à nascença, que no processo da privatização não se quis capitalizar a TAP de forma suficiente. No novo tempo, o contexto da altura é diferente, terá havido as suas razões, mas foi um problema capital na TAP. A TAP teve ali um problema estrutural que devia ter sido uma injeção, uma capitalização e uma reestruturação da TAP que envolvesse resolver todos os problemas de natureza financeira com a TAP, resolver o problema da manutenção Brasil e ter a TAP adequadamente capitalizada e não uma TAP que, no fundo, para estar devidamente capitalizada, precisava, à partida, de mais de 1.500 milhões de euros. Porque destes 3.200 milhões de euros que estamos aqui a falar, a minha avaliação é que perto de 1.500 já era um problema antes da pandemia. Ou seja, a minha avaliação era que a TAP precisava de uma forte capitalização para se tornar uma empresa forte, sustentável, competitiva, conseguisse ir ao mercado financiar-se em condições financeiras atrativas, não tivesse de pagar juros muito elevados quando se financiava junto dos bancos e dos obrigacionistas, para ser uma empresa que tivesse igualdade de condições, comparando com as outras companhias aéreas, para concorrer. Agora, os acionistas privados da TAP não tinham, por isso, um interesse em ter valores deles próprios neste contexto na TAP. Era uma empresa que eles não... Isso criava um problema logo eu não queria estar aqui a usar termos técnicos da área do corporate finance, mas é quase um problema de não alinhamento de interesses, de falta de investimento dos acionistas privados, porque é uma empresa que estava descapitalizada. A empresa estava altamente descapitalizada. A parte positiva, e também temos que conhecer, não queria ser que os investidores privados aproveitaram e fizeram, e a TAP conseguiu, mas também o Estado português também era uma parte importante do processo, foi a parte positiva entre 2015 e 2020, foi conseguir a expansão extraordinária da TAP para o Brasil e para os Estados Unidos, que foi muito importante. Nós falamos com empresários, com investidores, com pessoas que vivem nesses países, e Portugal passou a estar no mapa, em parte porque, não apenas por causa disso, mas porque há, de repente, ligações a Portugal. Vivi muitos anos nos Estados Unidos, muitos amigos meus dizem, olha, se calhar vou a Portugal, vou pela TAP, faço um stopover em Lisboa e Portugal passa a estar no mapa, passa a ser uma área relevante para muitos americanos e brasileiros, que se não houvesse a TAP com essa dimensão nesses países, não seria. Penso que respondi a todas as suas questões. Estado Carneiro. Só aprimorar aqui uma coisa que tem a ver com os financiamentos, portanto, a liquidez à TAP SA, a TAP SA à TAP SGPS, a TAP SGPS ao Brasil, porque eu percebo que referiu as leis eventualmente brasileiras, que teriam determinadas condições, mas aqui preocupa mais as portuguesas, nomeadamente o Decreto-Lei 495/88, sobre o regime das sociedades gestoras de participações sociais, quando conjugado com o artigo 489 do Código das Sociedades Comerciais, uma vez que, depois dos privados saírem, a posição da TAP SGPS sobre a TAP SA era inferior a 10% e, portanto, eventualmente pode haver um problema de legalidade com os empréstimos que foram feitos, e a minha questão era só essa, se isso foi analisado ou não. Tem que ligar o microfone. Portanto, os serviços do Ministério das Finanças faziam a avaliação jurídica do que devia ser feito, que a própria TAP fazia, porque, repara, a própria TAP SA tem que avaliar o seu enquadramento legal dessas operações, não é? Quando faz essas operações. Agora, do ponto de vista a esse enquadramento legal, tem que ser visto por quem o faz, pelas companhias que estão, neste caso, pela companhia aérea TAP, a TAP SA, eles, se considerassem que era ilegal, teriam-nos reportado e nós teríamos procurado outra solução para o problema, não é?
mas não foi isso, que nunca nos foi reportado que houvesse algum problema de legalidade nessa dimensão. O que eu repito é que foi uma questão era de facto uma questão que me incomodava, a questão da Operação Brasil, mas todo o aconselhamento que tivemos era devido pelo facto da lei brasileira, a TAP S.A. seria, no última análise, chamada a responder por responsabilidades da Manutenção Brasil, apesar de serem empresas diferentes. Mas isso tem a ver com a natureza que é diferente, a lei no Brasil é diferente da lei que vigora na maioria dos países europeus.